Aqui o que você profundamente quer é ser uma nova pessoa. É romper com alguns impulsos que você tem, controlar alguns impulsos que você tem. Você quer ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Isso é o que você quer profundamente. Você quer ter força de vontade suficiente para se manter constante e romper velhos ciclos. É isso que você quer profundamente. Olá, arianos! Sejam bem-vindos ao Espelho Tarô. Eu me chamo Cecília. Se você é novo aqui, eu tenho um recado importante para te dar. Aqui eu não farei leituras de previsão de futuro, mas calma, você vai gostar. Aqui eu vou investigar quais os comportamentos, quais sentimentos, quais os potenciais que você tem, o talento oculto, o padrão, a sombra que te faz repetir movimentos aí na vida que você talvez não tenha se dado conta ainda. A intenção é que enquanto eu faço a leitura, você possa refletir, você possa confirmar sentimentos, intuições que você já tem aí notado de alguma forma. É muito importante quando a gente toma consciência de alguns aspectos, de alguns movimentos da nossa vida, porque dessa forma a nossa trajetória, o nosso caminho fica muito mais claro. Portanto, não espere previsões, mas reflexões que eu tenho certeza que se você sentir no coração e trouxer a consciência, você pode mudar muita coisa na sua vida. Então, não assista com a intenção de previsões, assista como quem olha num espelho e espera se conhecer um pouquinho mais. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, portanto, não são todas as informações que vão ressoar com o seu momento agora. Pegue somente aquilo que você conseguir sentir, conseguir intuir, conseguir confirmar dentro de você e deixe que o restante caminhe livremente. Vamos lá então, arianos, vamos começar sem mais delongas a sua leitura. A gente vai entender aqui agora quem você está sendo como persona, né? Quem você está sendo externamente, o que você está mostrando para o mundo. Espelho Tarô, revela para mim quem é esse ariano. Quem está sendo esse ariano? Olha, que incrível! Você está aí numa fase onde você está tendo clareza dos seus caminhos. Você está tendo clareza dos seus talentos, ou você aqui está numa fase onde você está descobrindo uma verdade sobre algo ou sobre alguém, né? O sol, ele clareia as ideias, ele clareia os sentimentos, ele clareia dúvidas que a gente estava tendo aí sobre a vida, né? Comportamentos impulsivos, emocionais. De repente chega o sol e mostra: olha, é por isso que você tem essa reação impulsiva emocional, de raiva, de tristeza, ou de briga, de discussão. É por isso aqui. Aí quando você olha, você toma consciência do que é onde você tem a capacidade de mudar de fato aquilo. Ah, se é isso então é só quando acontecer isso eu evitar isso, sei lá, né? Mas digamos assim, aqui, arianos, vocês estão numa fase que vocês estão tendo clareza do que vocês querem, o caminho que vocês querem seguir. Qual é o propósito? Mas propósito, quando eu falo, eu, Cecília, falo de propósito, eu não falo de algo pré-determinado pelo universo, pela espiritualidade, pelo divino, para que você faça, não. Eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito, é aquilo que a gente tem facilidade de fazer, é aquilo que a gente tem bastante conexão, não importa de onde veio. Porque se a gente fica muito focado nessa coisa que como se já fosse pré-determinado, quando dá errado, a gente não consegue achar saída. E existem várias coisas que a gente pode fazer utilizando das nossas habilidades, dos nossos talentos. Entende? Então, é mais leve olhar para a vida como quem pode construí-la da forma que quiser. Então aqui você está iluminando seu propósito, aquilo que você
tem facilidade, aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que te dá prazer em fazer, aquilo que te traz autoestima, orgulho de si mesmo quando você faz. Não importa de onde veio. Se isso der errado, tem outra opção. É só por isso que eu gosto de enxergar a vida dessa forma. Todos nós temos capacidade de construir a vida que a gente quer, a personalidade que a gente quer. Não tem nada pré-determinado. Ninguém foi destinado a nós, nada foi destinado a nós. A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai amadurecendo e vai escolhendo de forma ética, de forma justa, obviamente, aquilo que a gente quer. Enfim, arianos, vocês estão numa fase tranquila, leve, feliz, com bastante energia de viver, bastante vontade, espontâneos, porque o sol também fala dessa espontaneidade, dessa inocência. Então aqui o caminho ele tá livre para você passar. Seja lá o que você quer fazer aqui, você tá tendo conhecimento sobre o que é, sobre o que vai trazer, sobre como fazer. Tem vitalidade, tem energia, tem troca, 6 de ouros no fundo, sabe? Você tá trocando aqui energia com alguém, tá trocando momentos de alegria. Então eu vejo que você está numa energia... Perdão, esqueci de trazer minha água. Numa energia de expansão, sabe? Eu tô conversando bastante, eu tô me divertindo bastante, eu tô tendo bastante clareza sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, sobre meus planos. É isso. Mas isso é o que você tá vendo, né? É quem você está sendo externamente. Vamos ver quem você está sendo internamente, que é o que você não está vendo. O que esse ariano não está vendo nesse período da vida? O que ele não está vendo e que merece atenção também? 8 de espadas, a limitação da mente. Você tá vivendo um momento aí externamente, mas tem algo que mentalmente ainda te trava. Não sei se você aqui tem uma coisa de crença. Eu não sei se o que você tá vivendo aqui nesse momento talvez seja muita energia, porque vendo o lado um pouco negativo do sol, é quando ele queima, né? Então, assim, vendo o lado negativo, você tá com muita energia, muita vitalidade, mas às vezes pode ser uma condição onde você acredite que tem que ser assim. De repente a vida tá te chamando atenção para um outro aspecto, mas você tá lá se divertindo, fazendo, acontecendo, se movimentando e a vida pedindo atenção em outra área. Não sei. Tem uma questão aqui de limitação da mente, onde você acredita que não pode sair daquela condição, né? Porque a grande dificuldade do 8 de espadas é acreditar que não existe saída. E se internamente você está se sentindo assim, muitas vezes até sem consciência, e isso é complexo de falar, né? Você fala, pra que então eu vou querer saber disso? Eu tô externamente muito bem. É porque não saber não exclui a coisa, ela continua lá. Em algum momento da sua vida ela vai te parar, porque existe aqui essa crença que te limita. É algo que você acredita mentalmente, que você tem medo de sair daquilo, que te paralisa, enfim. Aqui pode ter um aspecto de fingir que não está acontecendo algo, sabe?
de mostrar para o mundo uma alegria muito grande, quando na verdade eu estou com um grande medo de fazer, uma grande vergonha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? A pessoa tá tendo clareza na vida, alegria, energia, disposição, mas internamente tem um 8 de espadas, uma limitação. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Espelho tarô, revela pra mim. De novo, gente. De novo. Sagitário também saiu basicamente a mesma história aqui. Ah lá, eu pedi pra me explicar o que é, né? Você externamente de uma forma positiva e internamente em um bloqueio, que não é positivo, né? Estar bloqueado emocionalmente, mentalmente, trava a vida, trava decisões. Então vamos entender aqui o que veio explicando essa situação pra mim. É uma fase de transição. É uma fase de deixar morrer. Só um minutinho. Então, o que eu tô entendendo aqui? Se externamente você tá no sol, internamente ainda existe uma limitação, eu vejo que você tá começando a iluminar, começando a compreender de onde vem essa paralisação da sua mente que bloqueia seus talentos, que bloqueia a verdade sobre si mesmo. Qual caminho você quer sair, quer seguir? O que você tem que deixar para trás na vida? Qual comportamento? Qual é esse padrão mental aí que te bloqueia, que te paralisa? Que medo é esse? Medo da vergonha, medo da rejeição. Sabe que tudo isso aqui é o que fala no 8 de espadas, né? Aquele aspecto da mente que bloqueia, que a gente acredita fielmente naquela realidade ali. Eu uso sempre os mesmos exemplos porque eu acho que é o mais fácil da gente entender, né? Que é as programações mentais que a gente ouviu na infância, por exemplo. Isso não é pra você, da onde você veio. Isso aí é impossível de acontecer, é impossível você realizar esse sonho, sabe? Aí a gente acreditou naquela verdade e quando a gente se depara na vida com a vontade de fazer aquilo, com a oportunidade de desenvolver aquilo, a gente trava, porque a gente acreditou naquilo. Então eu acho que é o exemplo mais simples, mas você adapta aí. Tem algo mentalmente que te bloqueia, que te impede de seguir adiante, te impede de enxergar as possibilidades para além do medo. E aí, só que olha que legal, você externamente tá vivendo o sol, que é um arcano maior, que é uma energia muito maior do que o que você tá vivendo internamente. Então eu vejo que você começou a tomar consciência das suas crenças que te limitam. E você agora tá começando. Quando você começa a entender o que te bloqueia, você tem a capacidade, como eu disse no início do vídeo, você tem a capacidade de reverter essa situação. E é exatamente isso que tá falando, você tá transicionando de uma mente que te limitava, de uma mente que trazia confusão, e finalizando completamente para renascer para uma nova vida, completamente nova. Então, aqui pode estar acontecendo, né, muitas mudanças bruscas e perdas na sua vida, mas para que você saia daquela limitação. Sabe, o inconsciente lá, talvez, né, tentando te sabotar. A mente, na verdade, né? Tentando te sabotar, falando não vai não. Não vai realizar isso aí não vai acreditar. E você começando a compreender, começando a ter clareza do que é isso. O que é essa limitação?
sabe assim, sei lá, eu sempre acreditei que eu era burro, sabe? Que eu não era capaz de desenvolver um trabalho intelectual, dando exemplo. Sempre acreditei nisso, que isso não era pra mim. Saí do país, sempre acreditei que jamais ia andar de avião, jamais ia sair. E agora você entendendo por quê? De onde que vem isso? Por que que eu tenho esse medo? Quem, quem que tem alguma coisa a ver com isso? Quem que vai me julgar por isso ou por aquilo? Então a sua mente começando a compreender e se transformar, renascendo mesmo, para uma nova realidade. Então, assim, você talvez não esteja tendo consciência que o que você está vivendo hoje, essa energia expansiva de criatividade, de verdade, de clareza sobre as coisas, está diluindo uma crença limitante. Está diluindo um mental que se sabotava. Legal? Tá? Legal. Vamos ver qual padrão. Qual padrão não? Vamos ver aqui. O que a vida tá tentando ensinar? O que a vida, sobre tudo isso aqui, né? Essa trajeto, essa caminhada, está tentando ensinar esse ariano? O que a vida tá tentando te ensinar? 10 de espadas. Gente, 10 de espadas aqui nessa leitura, eu vejo realmente você saindo da dor, do sofrimento, da culpa de um passado em que você não se orgulhava dele. Sabe? Por que você não se orgulhava desse passado? Porque ele era manifestado através da crença limitante, do medo de agir, medo de movimentar, sabe? Tipo, ai, sempre quando eu queria estudar uma nova coisa, ou sempre que eu queria trabalhar em tal lugar, sempre que eu queria usar tal roupa, sempre algo me travava e eu tinha vergonha. Eu falava assim, não vão me julgar por isso. Ou então, ai, tal pessoa vai ficar tão chateado comigo se eu fizer isso na vida. Então você foi fazendo coisas sempre para agradar as pessoas e foi contra, na verdade, o que você sentia, o que você queria fazer. É por isso que você não se orgulha da construção da vida que você teve até aqui. Pode ser na construção num todo ou pode ser em um aspecto, no aspecto profissional, no aspecto emocional. Encaixa essa realidade aqui que eu falei no que você sentia aí, sabe? Que é pra você. Em que você confirmar aí. Não, isso aqui se encaixa na questão do relacionamento. Eu sempre quis me expor, me expressar. Sempre quis namorar com tal tipo de pessoa. Sei lá. E aí, só que eu sempre tive muito medo do julgamento, da vergonha que eu ia passar. E aí eu agia de acordo com o que esperavam de mim, né? Pra não me rejeitarem, pra não me excluírem, pra não virarem a cara pra mim, pra não causar confusão e tal. Mas aí isso foi fazendo o quê? Você se sentindo cada vez mais sufocado com uma vida que não era a que você queria viver. Então você não se orgulhou da vida que você criou, que você construiu. E acontece, gente. É duro de ouvir, mas acontece muito. Talvez seja muito mais comum do que as pessoas que constroem aquilo que elas de fato acreditam, de fato sonham. Então a vida tentando te ensinar assim, é hora de finalizar com essa dor, com essa culpa, com esse sofrimento. Viver essa vida te fez sofrer muito, te fez passar por muita humilhação, por muita rejeição,
Porque, né, apesar da gente acreditar que aquilo não gera rejeição, não gera das pessoas, mas gera nossa. A gente se rejeitando. A gente rejeitando a força que quer se manifestar. A força que tá dentro que quer se manifestar na vida. E a gente rejeitando, a gente rejeitando. Então aqui a vida tentando te ensinar que acabou. Acabou porque agora você tá tendo clareza da sua verdade. Você tá tendo clareza que o que te movia antes era uma limitação, era um medo. Era um medo da rejeição. Era uma mente que falava, não faz isso. E aí gerou muita dor, muito sofrimento. Muitos desafios, muita apunhalada pelas costas. Porque você foi contra o fluxo natural da sua vida, daquilo que você queria fazer, daquilo que você acreditava. E o que você acreditava se manifestou através da vida que você viveu. E o que o outro queria de você era o que se manifestava sobre a vida que ele construiu. Entende? Nós somos frutos da vida que a gente viveu. Eu aprendi com a minha vida, com as minhas experiências. Então, a personalidade que eu crio de mim é única. O da pessoa é único. Então, as vontades dos outros, do que os outros querem para a vida, se a gente expressar realmente o que a gente quer, dificilmente vai ser igual. A gente só faz igual porque a gente acaba entrando nisso aqui, de fazer o que o outro quer. Por limitação, por medo, medo de ficar sozinho, medo da responsabilidade, porque essas responsabilidades elas são únicas também. Então, se eu quiser criar um projeto diferente, único, novo, quem vai me ajudar a fazer? É só eu? É só coisa da minha cabeça? Sabe? Então, aqui a sua mente, ela tá passando por uma grande transformação. Você tá saindo da escuridão e vindo para a luz. É isso que eu vejo. Então, se você ainda não reconheceu isso, reconheça, porque quanto mais você olha, tem coragem de olhar, né? Realmente, eu não me orgulhei da vida que eu construí até aqui. Aí você tem coragem de sair também. Porque pensa, o que te assusta mais? Continuar suprindo as expectativas dos outros e continuar não se orgulhando de si? Continuar repetindo isso? Ou aceitar que não dá mais para suprir a expectativa dos outros e que você tem que ter a coragem de fazer, de construir uma vida completamente nova, mesmo que você não consiga enxergar o horizonte dessas novas escolhas? Sabe, eu vou me lançar no novo com coragem, porque eu não quero ficar repetindo, entendeu? O mesmo ciclo sempre. O que te assusta mais? O novo, que você não pode enxergar, ou continuar repetindo a mesma vida, as mesmas vergonhas que você passou? Óbvio que a gente deve se orgulhar mesmo dessas vergonhas, né? Como diria Nietzsche, se você for capaz de se orgulhar das vergonhas, das humilhações, não sei o quê, e repeti-las eternamente, sabendo que foram elas que te levaram ao crescimento, é importante, é uma força, sabe? Mas que leve ao crescimento. Eu me orgulho, eu aceito tudo que eu vivi, porque foram elas que me transformaram. E não eu continuo, sabe? Então você tá passando aqui por um grande reconhecimento de si mesmo. Você aqui está reconhecendo a vida que levou, que você não se orgulhou talvez do estudo que fez, do profissional que escolheu, das pessoas que você se relacionou ao longo da vida. E agora você olhando para isso falando, nossa, olha o que ter medo de viver me fez viver. Então você está passando uma grande transição aqui, você está indo rumo à morte. Você
está indo rumo à morte, à transformação, a deixar para trás, é isso aqui. O sol que você tá vivendo é porque você tá tendo clareza, e esse sol, ele tá te levando rumo à fase da morte, que é começar a aceitar, a deixar para trás aquilo que não cabe mais. Deixar para trás aquilo que me trava, tá? Isso, então, é que a vida tá tentando te ensinar. Sair da dor, da vergonha, do sofrimento, de suprir as expectativas dos outros, não as suas. Chega de olhar para o que deu errado. É hora de seguir em frente, de renascer, tá? Vamos ver, então, qual o padrão aqui que se repete e que interfere seu crescimento. Qual padrão? Qual padrão interfere aqui o crescimento desse ariano que tá se reconhecendo nessa leitura? Do mago, de manifestar uma ideia, um movimento na matéria, né? Basicamente. Aqui pode ser, eu tô sempre criando uma nova realidade. Porque eu ainda carrego, talvez porque você não deixe que as coisas se encerrem totalmente na sua antiga vida, na sua antiga forma de viver, de pensar, de agir. Você não deixa que ciclos se encerrem, né? As amizades, os relacionamentos que teve. Você sempre mantém um pouquinho ainda daquilo. Aí as coisas se repetem, dá errado de novo. E aí eu recomeço de novo, vou criar outra realidade, agora vou fazer assim. Mas você continua ainda mantendo na sua vida pessoas, lugares, comportamentos, atitudes que ainda te mantém naquela crença. Nossa, gente, que leitura maluca isso aqui. Pra quem é, eu acho que vai fazer sentido. Mas tem um padrão aqui, você não enxerga que tem um problema com recomeço. Tem um problema aqui com manifestar o recomeço, criar a realidade que você quer. Sempre que chega nessa fase de transição de quem eu fui para quem eu quero ser, para sair daquele insatisfação com tudo que eu criei até aqui, sempre quando chega nessa fase, eu mantenho algumas coisas que devem morrer na minha vida e o recomeço dá errado de novo. É como se você não estivesse começando pelo louco, você não estivesse recomeçando pelo louco, que é o zero, que é o se lançar no novo, é renovar completamente a vida. Você já estivesse começando pelo mago. Esse é o padrão que você repete. Você começa pelo mago. Você já carrega bagagens, ensinamentos, aprendizados. Entendeu? E é esse ciclo do sol, ele não se completa. Sol é 19, depois vai pro 20, que é o julgamento, que é o chamado para mudança geral. Agora não tem mais jeito, não tem pra onde correr. Você não completa esse ciclo do sol, de ter total clareza, de cura completamente do que foi, porque você sempre leva algo. Tem algo, você precisa olhar aqui pro que sustenta esse padrão, essa sombra aqui de mago, que é o recomeço, padrão repetitivo no mago, né? Eu tô sempre querendo criar uma nova realidade, mas já com ensinamentos, já com relações. Então, tem relações aí que você deve cortar para essa transição.
tem assim, projetos sendo desenvolvidos, ou a forma como você se estabilizou na vida, né? O lugar que você mora, as ideias que você tem, sabe? Os lugares que você continua frequentando. Então, assim, você sempre recomeça já pelo mago. E aqui, depois, né, de viver a morte é encerrar completamente. Encerrar completamente. É começar tudo de novo. Depois da morte, você não carrega muita coisa. Então é mais ou menos isso. Fala mais desse mago aqui no padrão que se repete. O padrão repetitivo é o mago. Eu tô sempre querendo criar algo novo. Então aqui pode estar falando também de alguém que não suporta o processo. Eu estou ali criando uma nova realidade, me curando das minhas crenças que me limitaram até aqui, me curando desse aspecto de corresponder às expectativas de outros, portanto não me sentindo orgulhoso da minha vida. Então eu estou nesse caminho, nesse processo, e aí eu tô me relacionando com uma nova pessoa, tendo novas ideias, novos comportamentos, frequentando outros lugares, sei lá, renovando a vida. Tô nesse processo. Aí eu falo, não, me canso. Eu me canso dessa constância e recomeço. De novo, vou criar outra coisa. Tive outra ideia. Vou por aqui. Sempre renovando. Sempre renovando. Você tem a energia da mudança, do recomeço, mas você fica nesse looping eterno de recomeços. E não sai da dor, do sofrimento, de não conseguir construir uma nova realidade para sua vida. Uma nova forma de pensar, de agir, de ser. Você não consegue uma nova realidade de ser. Não consegue atravessar o processo. Exatamente isso. Olha, gente, aqui é o processo, é a transição, é saindo de um lugar, indo para outro. E lugar, a gente pode estar falando de personalidade, de mentalidade. E aí, o que acontece? Veio essa morte, né? Explicando que você não consegue atravessar de fato, deixar morrer de fato. Então aqui, eu tô aqui, vivendo isso aqui, tô feliz da vida. Tô entendendo, tô compreendendo, mas lá dentro ainda tem resquício. Entendeu agora? Ainda tem resquício de crença que me limita, que me impede de seguir adiante, de manter constância, de mudar de fato. Você precisa prestar atenção nisso. No porquê você não consegue manter constância, transicionar de fato de quem você era para quem você quer se tornar. Então, aqui não adianta eu prever para você o que vai acontecer, porque a vida é movimento. Não existe nada pré-determinado. Seus movimentos, suas atitudes vão mudar o seu futuro também. Então não adianta eu dizer. Aqui, o que eu vou dizer agora é uma prática, um comportamento para que você consiga começar a olhar para isso, começar a curar isso, né? Então, é isso que eu queria dizer. A única forma de sair dessas condições aqui é tomando consciência e fazendo o que tem que fazer. Porque a verdade é uma só. A gente sabe o que tem que fazer. A gente só não faz por medo, insegurança, falta de força de vontade, muitas vezes. Muitas vezes outros aspectos externos de bagunça ali na vida que a gente acabou criando por causa desse movimento aqui mesmo. Refletiu externamente na vida e aí a vida ficou uma bagunça, dificulta. Enfim,
Vamos ver então qual comportamento fortalece essa transformação de tudo isso aqui para esse ariano. Aqui é definir onde você quer chegar, o carro. Defina onde você quer chegar, tome as rédeas da sua vida e fala, é lá que eu quero chegar. Tudo e todos que interferirem no processo, no caminho dessa minha direção, eu não vou olhar para o lado, eu vou seguir, vou me movimentar rumo aonde eu quero chegar. Ou seja, qual que é o movimento aqui que te fortalece, né? Entender exatamente o que eu acabei de falar. Entender que para sair da condição que hoje você se encontra, né? Para fortalecer esse sol, essa energia de vitalidade, de criatividade, de verdade, de clareza sobre a vida, para fortalecer isso, você precisa se movimentar de acordo com a transformação que você quer ver acontecer, com a realidade que você quer ver se manifestar no mundo. Então você precisa colocar um objetivo e seguir rumo a ele. Tudo que você vai unir, né? Você vai, eu tô ciente que algumas coisas me paralisam, mas eu vou mesmo assim. É ir com medo mesmo, mas seguir, ir adiante, ir rumo ao objetivo. É movimento. Então, se movimentar. Primeiro, tá? Então, aqui é um comportamento prático que te fortalece nessas movimentações aqui. É o quê? Primeiro, definir a meta, o objetivo. Defina. Onde eu quero chegar? Vou dar exemplo. Eu quero ser mais saudável. Quero ser mais saudável e quero ter sucesso financeiro, amoroso e blá blá blá, blá blá blá. Isso aqui é tudo que eu quero. Então, qual caminho eu vou percorrer para chegar a cada objetivo desse meu na vida? Caminho é esse? Então, eu vou seguir nesse caminho sem parar. Que lembra que eu falei que tem um aspecto aqui de não manter constância e querer reiniciar? Tá? Esse é um comportamento. Defina os seus objetivos, trace as estratégias práticas para alcançar esses objetivos e não saia desse caminho até que você chegue lá. Porque imagina se você não traça um objetivo, um ponto final, quando você liga o carro e sai por aí e fica rodando sem parar. Você perde tempo, energia, perde dinheiro da gasolina. Entendeu? Entendeu? Então é isso, faça isso que vai te fortalecer. Você tá disposto? Se não tiver, o ciclo de limitação, de vergonha, de arrependimento, de dor, sofrimento se repete, você não consegue transicionar para criar a nova realidade que você quer, para criar o novo projeto que você quer, e aí num outro momento você tenta ou você espera a torre, onde tudo desaba e aí você não tem mesmo como controlar, como escolher nada, você perde tudo e não há outra escolha senão reconstruir, tá? É duro? É duro, mas não existe transformação sem escolha, sem movimento. Por isso que eu acho que as minhas leituras talvez sejam mais provocativas mesmo, então é isso. O que profundamente você espera da vida? O que profundamente esse ariano espera da vida? É o que você quer. É ter força
para ser quem você quer ser. Você quer ter força para romper com esse ciclo. Não tem muito o que falar, tá? Aqui o que você profundamente quer é ser uma nova pessoa. É romper com alguns impulsos que você tem, controlar alguns impulsos que você tem. Você quer ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Isso é o que você quer profundamente. Você quer ter força de vontade suficiente para se manter constante e romper velhos ciclos. É isso que você quer profundamente. Então, qual é o seu maior talento oculto aqui? Qual o seu maior talento oculto? Talento oculto de suportar. Aqui. Você desenvolveu, né? Você desenvolveu aí com toda essa jornada, essa vida desse jeito. Você acabou desenvolvendo uma capacidade de carregar mais do que aguenta, assim, sabe? Há capacidade de carregar, mas não significa que você aguente. Você desenvolveu o talento de se manter em situações, mesmo que muito difíceis, desafiadoras, mas de insistir nelas até que elas acabem, até que elas se rompem por si mesmas. E aqui tá, aqui, se você tem a capacidade de carregar muito, saiba que se você tem medo, né, de passar pela transição, de aguentar o processo, porque vai sofrer, vai doer, aqui você é alguém que aguenta. Eu não gosto de usar frases muito religiosas, não, porque não é o meu intuito. Mas aqui é aquilo, a vida não te dá fardos maiores do que aqueles que você pode carregar. Se a vida tá dizendo, tá te mostrando um caminho de mudança, de transição, é porque você pode suportar com tudo que ela trouxer de mudança pra você. Com tudo que ela tirar da sua vida. Você tem aqui o talento de suportar. De suportar muito. Muita energia. Muita força. Olha o que eu citei, ó. Citei o julgamento. O julgamento, no fundo aqui, é sobre isso. É sobre isso. A vida pedindo aí. Mas assim, né, como nem veio o julgamento, mas veio aqui no fundo, beleza. Mas aqui é uma questão mental, sabe? É uma questão de transição mental. Gente, tá muito parecido com a leitura de Sagitário. Eu não sei se você tem Sagitário no seu mapa, ou se de repente você quiser assistir para ver se completa com algum pensamento, alguma reflexão aqui, vai ser bom. Mas eu vejo como talento oculto a sua força de suportar. Então, assim, não tenha medo. Que você tenha a capacidade de suportar e de superar grandes desafios, tá? Para finalizar, qual é a força? Apesar do talento oculto aqui já ter falado bastante, né, sobre a sua força, a capacidade de suportar, de sair de desafios, finalizar com dor. Bom, vamos ver a força interna, a maior força interna que você pode se apropriar para fortalecer todo o seu processo.
Qual é a força interna? Qual é a maior força interna? A inteligência. A inteligência, a capacidade racional. Aqui você é alguém que tem mesmo consciência. Não à toa veio aqui alguém que tem crenças limitantes, tem limitações aqui que te travam, mas você tem consciência. Não à toa veio isso aqui. E essa aqui nada mais é que a representação disso aqui, ó. O que que você tem? Consciência. Você tem consciência de tudo isso aqui. Então, nossa, me conta aqui nos comentários. Eu confirmei tudo que eu já sabia. Que eu repito esse padrão, que eu não me orgulhei ali das coisas que eu construí, que eu preciso traçar uma direção, manter constância, que eu preciso ter força, que eu sou capaz de suportar sim, porque eu tenho muita inteligência, muita racionalidade. Eu tenho um mental assim fora do comum. Aqui você tem uma inteligência fora do comum. Você tem uma capacidade mental braba aqui. E eu sei que a vida para essas pessoas que têm uma mentalidade incomum é difícil. É difícil. Porque ter consciência sobre como funciona a vida, como funciona você, não quer dizer que você sabe como se movimentar, como sair dali. Você só sabe que existe. Na verdade, perdão, você sabe sim, mas tem dificuldade de cortar. Então aqui, use da sua inteligência para aprender a cortar. Use da consciência que você tem sobre seus processos, sobre suas crenças, sobre seus potenciais, para cortar. Para cortar o que tiver que cortar. Os velhos hábitos, tá? É isso que eu tenho para vocês, arianos. Me conta aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber mesmo se fez sentido, se ressoou com o seu momento agora, se você conseguiu confirmar, se algo te causou desconforto. Me conta, eu vou gostar de saber. Se você gosta do meu tipo de leitura, se inscreva aqui no canal, assine o sininho para que você fique por dentro aí de todos os vídeos que eu postar. Curta, comente, compartilhe para que a gente possa crescer essa comunidade, para que os meus vídeos possam chegar a mais pessoas. Eu te agradeço muito se você chegou até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo!